Alô Brasil, do agro e dos negócios, estamos de volta em mais uma programação do podcast do Brasil Verde e Amarelo, do Brasil que produz, que gera emprego, gera renda, que ajuda a alimentar o mundo, focando o agro e os negócios aqui no sudoeste goiano, importante região produtora desse Brasil gigantesco em produção de alimentos, né, desse Brasil que se destaca cada vez mais. Para nós um grande privilégio abrir essa grande janela, linkando o agro com a sociedade jataiense, goiana, brasileira e mostrando a realidade do campo, qual é o verdadeiro agronegócio brasileiro, quem são as pessoas que fazem o agronegócio brasileiro, seja ele produtor, produtora rural, né, os profissionais que dão toda a assistência ao homem do campo, as empresas, as holdings, as tradings, enfim, quem está inserido no agronegócio nacional. E a gente tem o intuito maior realmente de descortinar, né, todas essas situações que às vezes trazem para o agro as peixes de que o agronegócio é um agro que não produz na verdade, mas um agro que polui, um agro que não tem responsabilidade ambiental, que não é sustentável. Então aqui você que acompanha o canal vê realmente o que é o agronegócio brasileiro e quem faz o agronegócio. E sempre conosco nessa grande jornada pelo agro, que a gente sempre gosta de enfatizar, é transmitido aqui do prédio do CCAJ, que é o Centro Comercial do Agronegócio. É um privilégio para a Jataí ter um centro comercial voltado para o agro também, muitas empresas aqui instaladas, muitos escritórios de fazenda, né, fazendo com que o produtor também tenha o seu espaço específico, né, para as suas ações do dia a dia, né, trazendo para cá o seu escritório, enfim, fazendo desse prédio uma grande referência regional. Está aqui ao lado do Sindicato Rural, no centro de Jataí. E conosco por essa grande jornada do agro deste Brasil aqui, verde e amarelo, né? Não vermelho, verde e amarelo, que produz cada vez mais e que tem uma grande responsabilidade mundial também. Dr. Leonardo Macchione, advogado tributarista do agro, Agrotécnica Buriti, o Grupo Reimac, o braço forte do homem do campo, a Fênix Gerenciamento de Compras Agrícolas, a Casa Carlone, o Cicobi Coprem, Cooperativa de Crédito Genuinamente Jataiense, e também a Protec Produtos Agrícolas, ajudando a alavancar essa programação, né, que é uma grande homenagem também, na verdade, ao grande empresário brasileiro, empresário rural, né, o homem do campo. E a gente, hora ou outra, também aborda as outras vertentes da nossa economia, né, a classe empresarial de Jataí, os comerciantes, né, pessoas que também, direto ou indiretamente, acabam linkadas com o agronegócio, que é a grande mola propulsora da nossa economia. E a gente tem como convidado nesta sexta-feira, dia 20 de janeiro, Paulo Rogério Carvalho, jataiense, engenheiro agrônomo, RTV também das Sementes Agrossérios para Jataí e região. E escolhemos como tema milho segunda safra, né, com foco nas manchetes, nas perspectivas sobre o aumento, né, das apostas com relação à boa produtividade. Esse é o nosso tema de hoje aqui no podcast do Agro e Negócios. Paulo Rogério, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo à programação do Agro. Que isso, Peterson. Em nome de toda a equipe das Sementes Agrossérios, é um prazer enorme estar aqui. A gente acompanha o programa, a gente sabe da abrangência em várias localidades desse país que ele atinge. E eu acho que uma apresentação dessa eu já poderia parar por aqui, né? Queria te dar os parabéns em nome de toda a sua equipe. Obrigado, hein? Eu acho que todas essas palavras que você conduziu aqui nessa abertura mostra o tão quanto é forte essa área que a gente trabalha. Sem dúvida. Essa área que gera alimento de qualidade, gera empregos. E parabéns mesmo, eu acho que foi uma apresentação do nível que nós brasileiros estávamos precisando ouvir. Muito bem, Paulo, a gente depende muito também dessa interação, né, não só com os produtores, mas com vocês também, nos fomentando com informação, né, porque hoje se tornou uma grande ferramenta do produtor a informação que gera valor, a informação com conteúdo. Então a gente, né, tem satisfação imensa em receber vocês aqui para falar sobre a empresa, sobre o posicionamento de vocês, sobre a leitura que vocês fazem hoje do agro regional. Como eu destaquei no começo, Jataí é uma potência em produção, né, de alimentos, de produção de grãos, né, de milho nem se fala, já foi o maior produtor brasileiro de milho, hoje também está numa posição de destaque, enfim. E do outro lado nós temos um produtor que tem, além dessa grande missão, né, de alimentar o mundo, como você falou, tem também
lutas diárias aí, né, numa atividade que é feita a céu aberto, né, que sofre ou que está à mercê de qualquer mudança climática, de qualquer situação mercadológica. Nós temos um mercado totalmente globalizado, né, qualquer situação que aconteça ou qualquer tomada de medida econômica da China, da União Europeia, mercado global e tal, atinge diretamente também o mercado brasileiro, e o produtor rural fica naquela. Ele olha para a lavoura, ele olha para Chicago, ele conversa com o consultor dele, ele tem que posicionar um produto aí para a lavoura, ele tem que fechar as compras já da safra que vem, enfim, aquele jargão que a gente ele se torna uníssono, né? Que o agro realmente não para. E não é exagero falar isso, né, Paulo Rogério? Vocês estão no campo no dia a dia, vocês veem realmente essa correria do produtor, não é isso? Na verdade, pensando no negócio de semente de milho, no negócio da safrinha propriamente dita, ela começa um ano atrás. Só para dar um início do nosso bate-papo, Sementes Agroceres hoje, esse ano, faz 75 anos de atuação no mercado de semente híbrida brasileiro. É uma empresa pioneira no negócio de semente, uma empresa pioneira em estar do lado do agricultor. Porque a gente sabe hoje que estar do lado do agricultor, trazendo a informação no momento certo, faz toda a diferença. Com certeza. Eu me lembro há 10 anos atrás, na minha formatura, eu tive morando no estado do Maranhão, e naquele momento, a informação que o agricultor mais precisava para ter a tomada de decisão correta era pluviometria. Sim. Era quanto queria chover nos próximos 30 dias. Hoje o agricultor mudou, hoje o agricultor tem uma consultoria de clima, hoje o agricultor tem uma consultoria de mercado, hoje o agricultor tem uma consultoria de fitotecnia. Então esse negócio dá resultado. E quanto mais peças você conseguir juntar ao seu lado, cada vez mais o agricultor vai ter retorno. E o negócio de milho, sim, se tornou um negócio muito importante como commodity. Há 5 anos atrás, não se falava em contrato futuro de milho. Verdade. Hoje o agricultor está fechando a safrinha 25. Está especulando? Está especulando sim, mas para tentar trazer para ele uma moeda para que ele faça um melhor negócio no seu fertilizante antecipado, na sua aquisição da semente antecipada. Então tudo isso mostra a importância do milho para o Brasil, para o mundo. Hoje você pega o Brasil, hoje é o terceiro maior produtor de milho do Brasil, do mundo. Então mostra o tão quanto nós temos uma responsabilidade como indústria, como agricultor, de produzir cada vez mais. E o mais importante é o quanto sobra dessa renda para o agricultor. Porque essa sobra, ela volta para o mercado, ela volta para o mercado de máquinas. Sim. Gira a nossa economia. Gira a economia, contrata-se pessoas e além de contratar mais pessoas, contrata mais pessoas qualificadas. Peterson, você não tem noção do nível de qualificação que está de dentro da porteira. A gente tem batido nessa tecla aqui, inclusive, né, falando sobre essa tecnificação, essa transformação que ocorreu no campo, de uma maneira até obrigatória, porque quem ainda pensa em fazer uma gestão nos moldes tradicionais está fadado ao fracasso, infelizmente. Então, o produtor realmente se transformou num grande empresário rural, né? Ele é um cara que hoje ele olha Chicago, ele acompanha o mercado, ele troca uma ideia com o consultor dele, ele não é mais aquele produtor que de repente alguém chega lá e fala, olha, estou com um produto novo que vamos fazer um experimento, vamos jogar no campo. Não, ele tem que ver números, ele tem que ver se realmente aquilo vai dar o resultado que ele espera, se vai agregar valor à produção dele, porque nós temos uma implantação de safra, ou safra de verão, ou safra normal, né, ou segunda safra, de alto custo, então não tem margem hoje para ele arriscar, para ele errar, e aí que empresas consagradas, com uma boa consultoria, com técnicos qualificados, como é o caso da Agroceres, dão um suporte, uma sustentação e ajudam também na decisão do homem do campo, não é, Paulo Rogério? Isso, Peterson. E tem um ponto muito importante, que é com quem confiar. Sim. Uhum. O agricultor hoje, em todo lugar que ele conduz suas lavouras, ele está sendo muito assediado. E no final do dia, é o quanto cada profissional desse levou informação relevante. Porque, Pets, hoje você ir na fazenda para conversar sobre futebol, conversar sobre política, cara, isso não existe mais. Lá é onde o agricultor trabalha. Verdade.
Então, nós da Sementes Agroceres, que é do grupo Bayer, que a gente não pode esquecer isso, a Bayer adquiriu algumas 3 empresas de grande renome no mundo aqui hoje, nós escolhemos a Agrotécnica Buriti para que a gente acreditou que lá a gente tinha pessoas que faziam diferença lá de dentro da porteira do agricultor. Levar informação relevante, porque hoje o tempo do agricultor é muito caro. Tem um escritório aqui em Jataí que tem uma placa que diz assim, ó: senhor vendedor, seja breve, eu também estou trabalhando. Então lá na fazenda, lá no barracão, é onde que toma as decisões. Justamente. É o pneu da máquina que precisa trocar, é o calcário que precisa antecipar para puxar, precisa ver se tem caminhão para fazer esse frete. Então, é uma bola de neve que o agricultor não para. Você acha que, dada essa celeridade, essa correria que a gente tem boa no campo, obriga, por exemplo, a Agroceres a ser mais agressivo no mercado, Paulo Rogério? Sim, a gente precisa estar um passo à frente. Nós precisamos estar junto no momento da decisão. Antigamente, o agricultor fechava-se seus negócios de semente 2, 3 meses antes do plantio da própria safrinha. Hoje não. Hoje o agricultor colhe em julho e agosto suas lavouras de milho aqui em Jataí, no sudoeste goiano. Ele já toma a decisão de qual híbrido que ele vai plantar para a próxima safrinha. Então nós estamos falando de 12 meses de antecedência. Então o agricultor hoje ele se planeja muito bem. Ele tem um cronograma de atividades muito bem definidas dentro da sua indústria. A sua propriedade hoje é uma empresa. Então hoje ele busca dinheiro no mercado, hoje ele compra à vista. Cara, o agricultor hoje ele toma decisão no melhor momento. Isso é o mais importante. Com certeza. Dentro dessa questão que você coloca sobre posicionamento de materiais e tal, nós temos uma realidade dentro do município de Jataí bem díspare. Nós temos várias micro-regiões, altitude, condições de solo, índice pluviométrico, tudo mais, que exige do produtor e do consultor, né, uma tomada de decisão assertiva no caso de posicionamento de híbridos e tal. E a gente tem hoje essa grande facilidade, como você falava conosco antes da gente iniciar o bate-papo aqui, uma versatilidade de híbridos que atende especificamente cada micro-região, até dá para dizer, né, Paulo Rogério? Peterson, num passado não tão distante, as empresas de milho que atuam em cada região, lançava-se um híbrido, jogava no colo da empresa e sabe quem testava? O agricultor. Estava errado. O agricultor tinha que descobrir população, época de plantio, se tinha sistema radicular agressivo, com quantos dias florescia. Hoje não. Hoje essas informações elas são obrigadas a vir para o agricultor na tomada de decisão. O nível está tão no detalhe que em momentos de negociações, o agricultor quer saber com quantos dias que o híbrido floresce. Porque ele tem que contratar um avião para que faça fungicida. Então não tem mais isso. E um ponto importante, Jataí, nós dividimos Jataí em mais ou menos umas 5 micro-regiões. Tem a região de Perolândia indo para Mineiros, tem a região da Ponte de Pedra indo para Serranópolis, nós temos a região de Jataí mesmo que pega sentido Estrada de Rio Verde, nós temos Caiapônia que abrange Piranhas, Doverlândia, nós temos outra região que já está em outro estado, mas que praticamente todos os agricultores moram em Jataí, que é a região do Mato Grosso, Ribeirãozinho. Então, como ser assertivo em posicionar produto em mais de uma micro-região? E você muito bem mencionou, são várias características. Eu tenho um híbrido que em região de 900 metros, que é onde nós estamos, floresce com 58, 59 dias. Quando eu vou para a região baixa de Caiapônia, Piranhas, 50 dias. Então eu preciso estar antenado na mudança comportamental de cada produto para que eu seja mais assertivo no momento do agricultor. E eu tenho muito fator envolvido. Hoje eu tenho produto que vai bem só para altas altitudes. E eu tenho produtos que vai bem só para baixas altitudes. Agora isso também acarreta uma responsabilidade maior para o vendedor, né? Na hora de estar posicionando esses híbridos para o agricultor, né, Paulo? Sim, o vendedor ele tem que ser técnico. No pré-requisito que a gente tem na escolha de profissional hoje para estar atuando junto conosco, ele tem que ser técnico. Hoje ele tem que saber quantos dias solta a parte feminina do milho. Tem híbridos que soltam a parte feminina e masculina junto. Se solta antes e depois é bom ou não para o negócio do agricultor. Então é o detalhe, Peterson. Nunca o agricultor olhou tanto para o detalhe.
o negócio a cultura do milho se tornou tão importante que antes o agricultor abria áreas, arroz, hoje não, abre com soja, e já no seu segundo ano o agricultor já coloca uma gramínea, já coloca um grão, então é importante. Mas o resumo de tudo isso é que nós tivemos um grande pulo de produtividade. Nós tivemos, se pegar na linha do tempo, em 2008, a nossa empresa foi responsável em lançar no Brasil a primeira biotecnologia para a cultura do milho, pensando em controle de lagartas de parte aérea. BT. Lançamos em 2008 o milho Ildiger. Certo. A gente pensou que ia ser o maior lançamento da história da cultura do milho. E sim, foi naquele momento. Só que nossa indústria a céu aberto, como você disse, praga se adapta ao sistema, gera resistência, plantas daninhas geram resistência, e como se comportar nisso. Então, logo já em 2010, nós lançamos o milho Ildiger VT Pro, onde nós adicionamos essa tecnologia mais 2 proteínas para o controle de lagartas. Então nós fizemos uma piramidalização, onde a gente acredita que sim trouxe mais resultado. E cada vez que a gente insere uma tecnologia em um híbrido, a gente dá passos altos de produtividade. Porque junto com a biotecnologia, nós também avançamos híbridos de maior tempo. Eu não poderia pegar minha melhor tecnologia e inserir num híbrido que já não estava entregando tanto resultado. Então, o que eu gosto da tecnologia aliado junto ao germoplasma é que sim, quanto mais eu insiro tecnologia, mais eu sou responsável em trazer germoplasma que acompanha e traz resultado. Porque eu tenho um valor agregado, né? Até porque a alta produção, a alta produtividade está ligada à sanidade. Né? Se não tiver sanidade, a produtividade cai. Sim, tem que andar junto. E aí depois a gente lançou a tecnologia que o agricultor tem a tolerância de aplicar a molécula glifosato. Sim. Então facilitou o manejo de plantas daninhas dentro da propriedade dele. Ele pode estar fazendo o controle tanto de folha estreita, folha larga, com glifosato, que é o herbicida mais utilizado no mundo. Trouxe alguns fatores, trouxe alguns pontos onde o agricultor teve que conviver, Peterson, com algo que ele não convivia, que é o famoso milho tiguera. Aquele famoso milho no meio da soja, aquele mar de soja, aqueles milhos pingados dentro da lavoura. Sim, porque nós estamos tratando de uma soja que é tolerante a glifosato, e eu inseri no sistema uma cultura de milho também tolerante ao glifosato. Isso foi ótimo. E eu estou falando como técnico, não estou falando como profissional da AgroSéries. Fez com que a gente adotasse ferramentas de manejo de plantas daninhas que a gente não utilizava há mais de 20 anos. A gente passou a utilizar pré-emergentes, está voltando, Peterson, a utilização de pré-emergentes, tanto na cultura da soja e também na cultura do milho. Introduzimos nos sistemas de soja, verão, RR, graminicidas. A gente passou a controlar algumas plantas daninhas que o glifosato já não estava controlando. Tipo quais, Paulo? Plantas daninhas, por exemplo, como o amargoso, que já é resistente na nossa região. Então você inseriu um graminicida para controle do milho tiguera RR e que trouxe controle do amargoso, que é uma planta daninha de fácil dispersão, semente muito leve, até 30 km vai uma semente de amargoso, que cria toceiras, que se dispersa muito rápido, a própria colheita faz com que aumenta dentro do talhão. Então nós trouxemos essa tecnologia RR para o milho e trouxe vários benefícios para o sistema. Eu não posso olhar, eu sou vendedor de milho, eu vou olhar só para o milho do agricultor. Eu estou errado. A safrinha, Peterson, eu gosto de falar isso muito para quem está do meu lado, começa na soja. Lá no seu dia 25 de setembro, quando o agricultor está pronto, o vazio sanitário permite ele fazer a condução da lavoura de soja, é lá que começa o primeiro pé de milho safrinha, é lá que ele tomou todas as decisões. Lá naquele momento da semeadura da soja, que ele sabe se ele vai investir, quantos pontos de nitrogênio, de potássio que ele vai fazer na safrinha, até quantas aplicações de fungicida ele vai fazer. Então é lá, safrinha inicia na soja.
Muito bem. E não tem como se posicionar de maneira correta, visando uma alta produtividade, se não tiver, né, o acompanhamento técnico que detenha todas essas informações também. Não que o produtor, com o conhecimento empírico dele, não possa tomar uma decisão sozinho, mas uma decisão colegiada, ela tende a ser mais assertiva, né, Paulo? Sim. E uma coisa que a gente tem que ter muita convicção é que todas as informações técnicas que eu tenho, elas são valiosas. Mas, Peterson, se poder consorciar a informação que eu trago da indústria com a experiência do agricultor... A experiência do produtor é fenomenal, né? Cara, não tem nada mais importante que a tomada de decisão do agricultor. Mas como que nós, recomendantes, devemos lidar com essa situação? A informação, ela tem que ser repassada. Sim. O produto não fala, é eu que preciso levar informação do momento da aplicação, da semeadura. População, nós estamos vivendo um mundo, Peterson, onde 2.000 sementes faz toda a diferença. Meu milho recompensa espiga ou não, eu preciso pôr mais sementes por hectare para entregar mais espigas por hectare para entregar uma produção melhor. Não é o agricultor que tem que saber disso, eu que tenho que passar para ele. Então, se eu puder juntar tudo isso que eu tenho de bagagem da indústria, junto com a experiência do agricultor, a tomada de decisão sempre será dele. Mas ele tem que estar munido de informações redundantes para que ele possa tomar essa decisão e ser assertivo. Para ele tomar a decisão e fazer a melhor aplicação. Porque depois que plantou, como que eu vou fazer? Não tem como. Não, plantei que 60.000 sementes, era 62.000. Para o próximo ano, já foi, né? Infelizmente é por aí. Quando erra, já foi. Agora, o Paulo Rogério, vamos pegar esse ícone aí, dessa evolução do histórico de produtividade, né? Vamos voltar um pouco no tempo aqui, alguns anos, você pontua de onde você quer começar e a gente vem num ganho gradativo. Milho de sequeiro, quando a gente tem um ano perfeito, atingindo quase uma produtividade aí de uma safra de verão, de uma safra normal, né? Tirando aquela peixa, até dá para se dizer, de milho safrinha e colocando realmente uma produção de uma segunda safra, de um milho realmente com alta produtividade, né, Paulo? Hoje nós estamos numa região privilegiada. O sudoeste goiano hoje é um celeiro de produção, onde a gente alia vários fatores. O fator solo, que eu acho que esse é o valor mais importante que esses agricultores dessa região que têm a vontade de investir também, eu falo muito disso. Sem tecnologia, não vira. Não, e o agricultor tem que ter a vontade. Porque, por exemplo, quando eu falo de vontade de investir, há 10 anos atrás, falar para o agricultor para ele fazer uma única, exclusiva aplicação de fungicida em pré-pendão, cara, era motivo dele não querer conversar contigo mais. Mas por que isso? Milho custava R$15. Justamente. Como que eu vou falar para o agricultor naquele momento investir 5, 6 sacos para fazer uma aplicação? Ele não tinha maquinário apropriado para milho de 2 metros de altura. Olha o nível também de investimento que nós tivemos em maquinário. Sim. Hoje nós temos pulverizadores que eles ajustam o rodado de acordo com a altura da cultura. Então eu estou falando de uma evolução como um todo do agro. Então voltar a falar de 10 anos atrás de fungicida para o agricultor era difícil. Era o Aquiles aquilo ali para ele, porque ele produzia seus 70 sacos. A safrinha, na verdade, ela era vista como uma necessidade para não deixar a terra nua, quase em algumas situações aí. Eu vou plantar uma safrinha aqui, se der, tudo bem. Essa expressão é muito engraçada e eu não gosto dela, porque o cara fala assim, não, se der palha tá bom. Tá bom, né? Falava isso mesmo, né? Mas por que o cara falava isso, Peterson? Porque se produz mais soja empalhada de milho. Certo. Então essa expressão muito comum na nossa região, não, se der palha tá bom, é porque o cara produzia mais soja. Nós temos trabalhos junto com a Embrapa, junto com as principais empresas de tecnologia e de pesquisa da nossa região, que o agricultor produz de 5 a 9 sacos por ter palha de milho no sistema, né? Então, hoje, a conversa com o nível do agricultor do ano 23 está muito aquém, você imagina. Com certeza. Eu até falava aqui no podcast passado que a gente teve também, além
necessidade de se profissionalizar cada vez mais e tal, de ouvir mais um consultor, aquele produtor tradicional. Hoje também ele tem, às vezes na própria família dele, em muitos casos, o filho que se tornou agrônomo, que está dando suporte também, que vem com uma mente mais aberta, né, que está mais linkado também com os profissionais da área, que geralmente eles são da mesma geração e tal, tem uma nova visão e aí agrega aquele conhecimento que você disse que é fundamental do produtor que já está há anos e anos na atividade, pega com o conhecimento adquirido agora, com as novas tecnologias, com uma nova visão até de comercialização e tal dos filhos e aí faz um casamento perfeito, a gente fala. Né? Esse é um fator que a gente tem que colocar o olho muito em cima, que é a sucessão. Nossa região, ela tem uma adoção muito grande dos sulistas, né? Que eu acho que vai aqui até os nossos parabéns, porque se não fosse a coragem, a vontade e fechar o olho e vir para o Cerrado, acho que a gente não teria nada disso aqui hoje. E o que está acontecendo é porque tem muitos proprietários de terras goianos que estão conduzindo lavoura também, e muito bem. E a sucessão vem junto, né? E a sucessão, a gente tem que tratar ela como uma extensão do patriarca. A sucessão é mais fácil de você conduzir alguns assuntos. Por exemplo, o mundo digital favorece a sucessão tomar decisões para o negócio com maior facilidade. Hoje nós temos realidade, Peterson, que aquele operador antigo lá da fazenda, aquele cara que tem 20 anos, que também hoje isso é raro, né? Ter um operador com essa idade na fazenda. Mas hoje, se ele estiver lá, ele tem dificuldade para operar uma máquina hoje. Sabe onde que esse cara está hoje? É até engraçado e com todo respeito eu falo isso com ele. Acho que esse cara é fundamental para o processo produtivo. Mas ele está na bazuca, isso aí. Ele está no caminhão d'água, ele está na grade. Ele não quis acompanhar essa tecnologia. Ele plantava sem piloto, ele plantava sem GPS, sem marcador de linha, sem desligamento de seção. Isso não existia para ele. Isso não muito longe. 10, 12 anos atrás ainda tinha essa realidade em muitas propriedades aí. Hoje tem desligamento de seção. Hoje nós estamos falando de plantio com populações diferentes. Cara, isso é um assunto tão importante que veio aqui agora. O milho é tão importante que as empresas de maquinário, junto às empresas de tecnologia, por exemplo, na Bahia hoje nós temos a Climate Field View, onde a gente mapeia a área do agricultor através de imagens de NDVI, que a gente pega o histórico de cada talhão dos últimos 3 anos. Para você ter noção, nós temos um trabalho muito forte na região de passar aí, Peterson, de 60 mil sementes por hectare. O agricultor quer começar semeando com 60 mil e terminar com 58. Está errado. Talvez tenha híbrido que comporte 55 e ele está gastando 5 mil sementes a mais. E hoje a adoção de um saco de milho de 60 mil sementes tem um custo-benefício alto. Mas quem define? O híbrido é o posicionamento da Grosseries, por exemplo? É uma decisão conjunta? Como é que você define isso, Paulo, com relação uma junção de tudo baseado no solo do agricultor. Baseado no solo. Agricultura de precisão. Agricultura de precisão. Tá. E isso nós temos já está aí mais ou menos uns 4 mil hectares. É pouco ainda, mas é muito grande perante. Nós temos 2 anos fazendo taxa variável de semente. Certo. Como que funciona, Peterson? Eu lanço um híbrido que o agricultor iria semear com 61 mil sementes. Isso dá o quê? 5 plantas por metro? 3,2 sementes mais ou menos. 3,2. Como que funcionaria? Ele ia plantar, um exemplo, um talhão de 100 hectares, ele ia semear com 61 mil sementes. Tá. Hoje não. Hoje eu crio zonas de fertilidade baseada em imagens de satélite, onde eu tenho ciência atrás de um posicionamento. O talhão não é igual como um todo. Por que a agricultura passou a aderir à agricultura de precisão para a taxa variável de fertilizante? Primeiro, pelo fator custo. Certo. Eu estava jogando a mesma quantidade. Né? Desperdício. Né? E agora não, Peterson. Agora eu estou olhando, não é mais a fazenda do agricultor, não é mais o talhão do agricultor, estou olhando um metro quadrado. Porque eu crio zonas de posicionamento onde eu sei que o talhão não é igual como um todo. Não quer dizer então que hoje nós temos a possibilidade de eu fazer um plantio numa área onde eu tenha de repente num pedaço aqui 3,2, no outro eu vou ter
3, no outro 4 e tal, com taxa variável para semente. E o objetivo, Peterson, não é comercializar mais semente, é distribuir melhor essas sementes dentro do talhão. Plantabilidade. Os casos que eu citei aqui atrás, que a gente já tem experimentais em Jataí, o agricultor não gastou mais nem um saco. O que eu fiz com isso? Eu redistribuí melhor. Eu tenho mancha de areia no talhão. Meu talhão é um chapadão, só argila. Não, eu tenho manchas ali que você está colocando 61 mil sementes e tinha que colocar 50. E o depoimento dos agricultores quando faz a colheita, quando ele sobe na colhedeira, o depoimento dele é o seguinte: eu nunca colhi tanto milho nessa mancha. Mas não é porque o milho se posicionou melhor. Não. Ajuste populacional hoje é um dos maiores componentes de produtividade que a gente tem na tão sonhada produtividade dentro da bazuca, dentro da colhedeira do agricultor. Então eu estou redistribuindo, eu estou pensando fora da casinha, eu não estou só vendendo semente de milho. Perfeito. Eu estou trazendo soluções para o agricultor produzir mais. Paulo, nessa questão da tecnologia embarcada, se tratando do trabalho da Agroceres, como é que a empresa hoje trabalha teto de produtividade? O que vocês imaginam aí, Paulo? Teto de produtividade é algo muito interessante a ser discutido. Para você ter uma ideia, os nossos híbridos, antes de ser avançado, é até importante esse ponto, que a gente acha, o mercado acha que a gente lança um híbrido, não, esse aqui não deu certo, vamos tirar. Tem mais um para vir? Não é, o processo são 10 anos. Nós gastamos 10 anos para lançar um híbrido de milho no mercado. Ele passa pela pesquisa propriamente dita, onde descobre qual vai ser a mãe, qual vai ser o pai, faz o cruzamento. Ele passa por um processo de PS4 que a gente conduz 6 faixinhas experimentalmente. Depois de 20 híbridos nesse pré-comercial, a gente seleciona 3, 4. Aí sim, desses 3, 4, ele é testado por mais 4 anos consecutivos para a gente ter uma base de dados consistentes. Para aí sim, desses 4 a gente avançar Peterson. Então, o processo evolutivo de lançamento de híbrido é no mínimo 10 anos. Certo. E responsabilidade para com o produtor também, né, Paulo? Sim, porque o agricultor é o seguinte, e não é só o agricultor, é o consumidor como um todo. Ele só vai trocar o que está dentro da propriedade dele se vier algo melhor. Por que o agricultor, Peterson, tirou a ANTA RR na região? Porque vem coisa melhor. Até esse ano tem talhão com anta. Então é porque o agricultor precisa comprovar dados, resultados, para fazer a virada de chave. E nos campos de pesquisa, nós temos, respondendo sua pergunta de potencial, nós temos potencial para produzir 200 sacos por hectare na segunda safra em Jataí. Pois é. E nós já tivemos isso. Na segunda safra, 19/20, nós tivemos mais de 15 mil hectares do híbrido que a gente lançou naquele ano, que foi o 8700. Está no mercado ainda? Ele está no mercado ainda, foi um grande responsável por aumentar os tetos produtivos, ele virou um cheque de mercado, até para os concorrentes. Desses mais de 15 mil hectares, nós tivemos média de 176 sacos por hectare. Como que eu falo que isso é safrinha? Como que eu falo que isso é safrinha? De um híbrido precoce que floresce com 52, 54 dias, um dry down rápido, entrega rápido para o agricultor, porque o que importa para o agricultor é o que ele semeia, o que ele colhe, o que ele está no armazém. Milho seguro. O agricultor hoje tem que ter segurança. Lógico, nós estamos falando isso de pesquisa, quando eu falo de 200 sacos. Mas hoje tem muito agricultor colhendo acima de 180 sacos aqui na segunda safra de Jataí. Isso ajuda, por exemplo, o posicionamento do vendedor, da própria empresa, da Agroceres, da Buriti, de chegar lá e falar: Peterson, nós temos esse milho aqui, estamos na janela boa de plantio, tem esse milho aqui que ele vai te dar uma produtividade razoável e tal, mas eu tenho esse milho que é o top nosso que tal, é 1.500 sacos, vamos supor e tal. Como é que fazer trazer esse poder de convencimento para que o representante da revenda possa convencer o produtor que aquela tecnologia embarcada vai fazer ele chegar próximo desse teto que a gente está falando, Paulo Rogério? Pensando na parceria com a Buriti, a gente decidiu estar lá dentro
pensando em pessoas também. E essas pessoas que levam a mensagem do meu produto para o agricultor. Hoje eu não tenho um único híbrido para estar dentro da fazenda do produtor. Cara, eu tenho híbrido para o agricultor que quer produzir no alto investimento. Mas eu também tenho realidades, Peterson, do agricultor que tem um pulverizador de arraste e colhe muito bem. Então eu não posso colocar um híbrido para esse agricultor que necessita de uma terceira aplicação de fungicida. Porque o operacional dele não vai conseguir fazer esse manejo. Então o mais importante é saber posicionar. Não tem híbrido mais no mercado que vai bem da abertura para o fechamento. E a gente nem trabalha, antigamente, Peterson, era assim, ó, abertura até dia tanto de fevereiro. Depois é um meio, depois é fechamento. Hoje é abertura e fechamento. Hoje a gente trabalha muito mais com a aptidão de produtividade que o agricultor quer colher para a gente posicionar produto. O que varia a população é o nível de investimento. Época de plantio, eu preciso de um controle fitossanitário melhor, onde eu tenho uma pressão de doenças maiores, pressão de pragas maiores. Então eu preciso saber. Hoje, Peterson, eu falo muito nas nossas conversas com a Buriti, o consultor tem que saber o detalhe de cada talhão. Tem nematóide? Tem fusário? Esse solo está compactado? Será que eu não preciso de um híbrido com um sistema radicular mais profundo, mais agressivo? Como que está o nível de cálcio e magnésio desse talhão? E sorgo? Como? Será que passou da janela do dia 28 de fevereiro? Será que eu não tenho que introduzir uma cultura do sorgo? Então nós precisamos refletir, nós precisamos passar mensagem de segurança para esse agricultor. É uma obrigação que o vendedor, que o técnico tem de conhecer aquela fazenda tão qual o seu proprietário conhece ela. Sim, né? Sim. E um ponto importante é a adoção de ferramentas para buscar altas produtividades. Certo. Porque nós temos que ter uma associação que o produto como um todo, ele não pode ser única e exclusivamente responsável por aumentar a produtividade do agricultor. Como que nós estamos onde nós não estamos olhando? É profundo, mas é importante. Como que nós estamos do solo para baixo? Nós estamos falando de 30 anos de plantio direto. Como que está esse perfil de solo? A gente tem uma mudança de concepção com relação à criação, à formação de um perfil de solo, né? Hoje de 60, de 70, sei lá quanto, porque há essa necessidade, né? A produtora tentou para isso também, né? E Jataí também está na frente, né? Está na vanguarda nesse sentido, de produtores que realmente atentaram para a necessidade. Olha, o meu solo é ele que vai dar os resultados. Então eu tenho que trabalhar esse solo de maneira excepcional para que eu consiga chegar nesses tetos que a gente está falando aqui. Nós vamos voltar ao tema já, porque eu tenho que fazer minha chancela aqui, né, para os nossos parceiros que estão conosco na programação do agronegócios, né? Lembrando que o agronegócio é que move a economia do país e com modelo inovador de mercado, a Fênix também está presente em 135 municípios do Brasil, em 6 unidades aí em Goiás, Tocantins, Mato Grosso, trabalhando de forma séria, organizada, né, atuando na gestão de compra de sementes, corretivos, defensivos e agora também atuando na compra de seguros e na captação de crédito. Conheça mais a Fênix Gerenciamento de Compras Agrícolas acessando o site fenixempresas.com.br. A Reimac, peça de serviço do Grupo Reimac, está conosco também, a Reimac Máquinas, que é revenda da Venstudo, Baldan, Tatu, Civemasa, melhores máquinas e implementos do mercado, com o Rubio, com a Juliana e toda a equipe da Reimac, que é completa também em hidráulica, tem bancada de testes para motores hidráulicos e é o braço forte do Nome do Campo, ali na Capitão Serafim, em frente ao Lago de Jacuí, telefone 3636-4532. A Protec, produtos agrícolas, também está conosco, soluções para o amigo produtor rural, pautados pela ética, confiança, competência e comprometimento, insumos agrícolas para as principais culturas, atuando no estado de Minas, no oeste de Goiás e agora também no sudoeste goiano. A Protec
Agrotec, né, está com mais de 20 anos de estrada, com muito orgulho, agora também em Jataí, aqui pertinho do CCAJ, na parte baixa da cidade, com o João Garolo e equipe. E a Casa Carlone, 55 anos, inovação e tecnologia, né, para o empresário, para o dono de supermercado, de açougue, para o lojista, refrigeração, é representante da Steel também, marca consagrada, assim como a Casa Carlone. 3631-6040, né, lá com o Jorginho, com o Danilo Carlone e equipe. Agrotécnica Buriti, sinônimo de inovação e tecnologia, serviço do agro. São mais de 33 anos de parceria com agricultoras e agricultores, né, da região, aliando tradição, comprometimento, honestidade na prestação de serviço e buscando sempre a excelência. Uma ampla oferta com um portfólio mais robusto do mercado, e também tem muitas informações na página da Agrotécnica Buriti no Instagram, @Agrotécnica Buriti. Conecte-se lá com a inovação, com a tecnologia e com a prestação de serviço de qualidade. Também por aqui o Dr. Leonardo Macchione, advogado tributarista do agro, e o Cicobi Coprem, que é a cooperativa de crédito genuinamente jataiense. Muito bem, retomamos o nosso bate-papo com o Paulo Rogério Carvalho, RTV da Agroceres, né, engenheiro agrônomo aqui de Jataí. A gente tem falado sobre essa questão, né, do milho, que é uma riqueza que está no campo aí, né, para Jataí, para o sudoeste goiano. Falamos já de várias situações envolvendo milho, produtividade, componentes aí, né, que podem agregar mais produção, podem elevar esse teto de produtividade. E eu gostaria de entrar um pouquinho também, Paulo, na questão de alguns fatores que vem trazendo mais desafios, comprometendo até a produção em algumas regiões, né, principalmente aí no estado do Paraná, mas que também afetou fortemente o sudoeste goiano na safrinha passada, na segunda safra do ano passado, que foi a cigarrinha, né? O enfesamento tal, que carece de um manejo muito bem feito, né, para que a gente não tenha problemas tão difíceis de digerir como a gente teve nessa temporada passada, né? Como é que está o posicionamento da Agroceres aí nesse sentido? Eu acho que é o assunto da vez, né, Beto? Espinhoso, né? Falar de cigarrinha na cultura do milho, eu quero fazer um parênteses com quando a Helicoverpa apareceu na cultura da soja. Saiu nos principais jornais. E o que se torna a cigarrinha tão importante? Um inseto de 2 milímetros. E que está há décadas aí, né? Que está há décadas. Esse ponto é muito importante. Cigarrinha, pessoal, não é algo novo. Não é algo que apareceu aqui em Jataí nos para-brisas dos carros no ano passado. Isso aí. Só que nós, como técnicos, como agricultores, nós estamos inseridos em um ambiente em profunda transformação. Ácaro não era problema. Pulgão não era problema. Algumas pragas que eram terciárias, quando eu falo terciárias, eram pragas que existiam dentro do sistema, porém elas não traziam danos econômicos para o agricultor. E quando eu falo dano econômico, é tirar a saca por hectare mesmo. E elas passaram a tomar no cenário da agricultura uma importância. Antes de falar de cigarrinha, o pulgão, é tão importante o manejo de pulgão na cultura do milho como a cigarrinha. O pulgão, ele é vetor de doenças, de viroses, que tiram muita produtividade do agricultor. E tem outra praga que eu quero mencionar aqui, que é meu papel mencionar aqui, Sim, Paulo. que traz muita perda de produtividade, que é o percevejo barriga verde. Percevejo barriga verde. E que, não, mas é uma praga só do milho. O percevejo, beleza, começou a semear o milho, esse percevejo, vai embora. Nossa, eu vou lá pro talhão 18 do produtor Zezinho, que lá tem milho. Não, pessoal, nós temos que olhar para o sistema. Esse percevejo, esse pulgão, ele começou na soja. Nós temos um período de mais de 20 dias entre ovo até adulto. Esse percevejo não chegou por acaso aqui na cultura do milho. Ele teve seu processo inicial de vida dentro da soja. Manejo, né? E a cigarrinha também começa na soja. Como eu falei que a safrinha de milho começa na soja, o início, a infestação da cigarrinha começa também na soja. Mas como isso? Nós temos dados técnicos científicos
com as principais empresas de pesquisa do Brasil, e uma delas é a Embrapa. Sim. Essa praga de tão importância nacional, e ela está presente também no Paraguai, no Uruguai, na Argentina, ela só alimenta... Essa informação é muito importante. Vamos lá. Que ela só alimenta e reproduz da planta de milho. Então, como que eu não tenho milho e eu tenho a praga? Eu preciso analisar informações para me ter resultados científicos. Como que eu posso iniciar essa praga na soja? Milho tiguera. Milho tiguera. Mesmo sendo pouca população, eu preciso de um pé. Eu preciso de um pé por hectare para mim ter suporte alimentício, suporte para que essa praga consiga reproduzir e ter um pico populacional onde eu tenho a emergência da cultura do milho. Nunca se teve tão importante o manejo de milho tigueras. Por que isso? Porque eu crio pontes verdes para que ela reproduza, aumente a população. Sim. Lá nessa única exclusiva planta de milho dentro da soja, e eu tenho um pico populacional quando eu tenho emergência da cultura do milho. Agora, é interessante que uma planta tem essa capacidade aí de manter esse inseto lá e depois fazer com que ele se dissemine quando da emergência do milho. Que coisa, hein? Então, por que manejar milho tiguera? Que eu não tenho pontes. O produtor está atento a isso, Paulo? Vocês estão colocando isso na cabeça do produtor? Eu falo muito com a minha equipe. Que a gente precisa... Não é que o nosso negócio é milho, que eu não tenho que está dentro da soja. É lá que eu tomo as decisões para que eu possa manejar melhor produtividade no milho, segunda safra. O manejo de tiguera, o agricultor mudou muito. Mas o custo do óleo diesel, o custo do operacional, da entrada da máquina, ele espera ter uma próxima aplicação para ele entrar. E é natural, Peterson. Hoje nós temos calda de mais de 10 produtos. Certo. Bom? Não, mas acontece. Então o que eu preciso é que faça pelo menos mais uma aplicação de graminicida para controle desse tiguera. Por quê? Isso é interessante e muito técnico. Eu tenho dois tipos de emergência de milho dentro da cultura da soja. Eu tenho o grão isolado, que ele é oriundo da colheita do milho, talvez uma peneira mal regulada, uma ventilação ali, onde eu tenho perda do milho, grão isolado, e eu também tenho a perca por espiga. Por espiga, que é alta, hein? O que a gente vê desses milhos tigueras de toceira, quando eu vejo uma única planta ereta ali no meio da soja, isolado. Grão. Quando eu vejo aquela cabeleira, aquela toceira de plantas juntas ali, espiga. E aí a gente começa a analisar vários fatores. Velocidade de colheita. Regulagem da máquina. Umidade de colheita. Não posso colher milho com 14 de umidade. O meu processo operacional de colheita tem que começar com 20 de umidade. Segurança de colmo, qualidade de colheita. E também híbridos que talvez por um motivo ou outro tenham uma deficiência de colmo, ou raiz, ou tem um acamamento, ou tem um quebramento, onde eu tenho mais espigas no chão. Essas espigas no chão não vão ser capturadas pela boca da colhedeira. E aí eu semeio a cultura da soja, o próprio pisar do trator, das rodas da plantadeira... Replanta aquele milho, né? Eu mexo aquela espiga de lugar. É verdade. Aí vem o pulverizador fazer suas aplicações com alta qualidade, mexe aquela espiga de lugar, vem a chuva, vem a umidade, eu tenho rebrotes dessas espigas. Então é um processo do sistema. Você nunca vai ver a gente falar somente do milho. Eu preciso falar de sistema agrícola. E aí entra, Paulo, componentes de produtividade. Você me falava antes aí, utilização correta, na hora adequada, né, com o tanto de posicionamentos que o consultor, né, sugerir para o produtor, né, mais investimento em inseticida, em fungicida, então para que ele tenha uma lavoura cada vez mais sadia, que esteja
conectada com um híbrido adequado para aquela área, né, que tem um colmo resistente, que tem um bom enraizamento, né, que se observe todos os tratos culturais necessários para que diminua essas percas do produtor, inclusive percas de uma segunda safra que vai, de repente, complicar uma produção de soja lá na frente. É isso aí. Muito dinâmico, né, Paulo? É uma emendando na outra. Uma emendando na outra, né? E uma dependendo da outra e uma ajudando a outra. O bom de tudo é isso, uma complementa o sucesso da outra. E a cigarrinha, eu iniciei na soja, com o não controle de milho de goiera. E como que eu faço depois que eu já tenho milho instalado? Primeiro começa no tratamento de semente. Eu preciso inserir no tratamento de semente inseticidas com registro para o controle de cigarrinha. Porque na maioria das vezes, nós estamos utilizando sim alguns grupos de inseticidas, mas que não tem registro. Ah não, ano passado eu fiz, deu certo. Mas você não tem amparo técnico legal de nenhuma empresa. Então, um bom tratamento de semente, com inseticida, que tem registro para controle da cigarrinha, sim, e que tenha um residual. Por que, Peterson, é importante residual? Então é o ideal do residual aí, Paulo? 7 dias, 7 dias a 10 dias. Mas isso muda de acordo com a pressão. Certo. Por exemplo, nós estamos vendo, e engraçado que aqui do seu estúdio a gente consegue ver algumas áreas já de soja lorando, ou seja, nós vamos ter semeadura de milho segunda safra em janeiro. O pico populacional da cigarrinha, do adulto da cigarrinha, é de novembro a janeiro. Então, por isso que é muito importante o controle, observação, monitoramento na soja, porque eu começo em novembro. E o maior pico é janeiro. Então, para você ter noção, Peterson, nós temos na nossa região alguns agricultores que fazem no verão feijão. Tem feijão sendo colhido na região. Aliás, diminuiu bastante nessa safra devido aí a preço, e quem plantou teve problemas na hora da colheita e tal, com excesso de chuvas, mas a gente tem um feijão hoje sempre de R$400, né? E sabe o que esses agricultores que já colheram o feijão estão fazendo? Aguardando para plantar milho. Ah, para plantar milho. Para plantar milho. Perfeito. Não, por quê? Por causa da pressão de cigarrinha. Escolher o momento mais ideal possível, seria isso? Porque ele vai ser o primeiro talhão com milho emergente. Certo. A pressão vai ser altíssima. E nesse momento o pulverizador ainda está fazendo fungicida nas sojas mais tardias. Esse mesmo pulverizador já começa a fazer dessecação das sojas semeadas lá no início de outubro. Então a cabeça do agricultor ainda está na cultura da soja. Então essas primeiras áreas semeadas com milho merecem um ponto de atenção muito grande. Então, além de eu ter um tratamento de semente muito bem feito com produtos registrados, eu preciso ter monitoramento. Eu preciso trabalhar com ausência ou presença. E se eu tiver presença de adulto... Independente do número, Paulo, notou a presença da cigarrinha, é hora de entrar? Para você ter noção, a gente fala de um adulto por cartucho. Olha aí. Hoje nós temos presença em áreas, em plantas com 2 folhas expandidas, com 10 adultos. A infestação está bem alta, né, Paulo? E a lactância dessa praga é nesse momento que ela vem com a explosão de vírus altíssima. Então, eu preciso aplicar, Peterson. Então, a nossa recomendação é que seja feita uma aplicação no charutinho ali. Já no charuto. Que é aquela... Ele não tem nenhuma folha expandida ainda. Eu preciso fazer uma aplicação ali. E com produto bom. Não vamos guardar o melhor produto lá para o final. Porque isso é muito importante. Quando o agricultor vê que ele está com problema de enfesamento lá na sua lavoura, pós-pendão, quando já emite a boneca ali, a emissão da primeira espiga ali, já comprometeu muito. Daquela folha vermelha, já foi, Peterson. Foi, Mas isso é importante e técnico. Nós temos um período de até 50 dias após
o adulto da cigarrinha injetar a toxina dentro da planta para ela poder fazer o efeito dentro da planta. Certo. Então esse período de até 50 dias, por isso que a gente vê pós-pendão, porque nós florescemos em média de 55 a 60 dias, então é lá que o agricultor vê os primeiros sintomas onde teve presença. E não é que teve há 1 semana, 10 dias atrás, teve há 40 dias atrás. Então o período inicial, a proteção inicial, para mim é a mais importante. Eu tenho, para você ter noção, uma planta de milho define o seu potencial produtivo com 4 folhas. Se não houver esse combate primário, lá no cartuchinho, como você falou... É por isso que a gente faz nitrogênio nesse momento. É por isso que quando o milho é convencional, não tem controle de biotecnologia, a gente faz controle de lagarta nesse momento. É nesse momento que a gente faz controle de planta daninha. É nesse momento que eu preservo todo esse potencial que a gente está aqui falando. É lá. Eu não posso ter tomada de decisão em V6, em V8. A minha tomada de decisão para controle de produtividade é até V4. É bem cedo, hein? É cedo. Em janeiro, nós estamos falando dos primeiros plantios da segunda safra, é onde eu tenho que ter mais atenção. Agora, por que ela voltou com tanta força assim, Paulo? Aonde foi a falha? Qual foi o ponto-chave aí? Milho tiguera esparramado no Brasil inteiro. Pronto. Beira de estrada, tem milho que cai do caminhão, que é virgem, que cai. Próximo da sua casa tem algum lote vago com milho? Sim. É engraçado falar isso. Agora vai estar de noite, mas amanhã cedo, passa nesse quintal seu de milho lá e dá uma olhada e me manda algumas fotos de que coloração estão essas folhas. E eu também, para você ter noção, nós diminuímos muito a questão do milho verão. Jataí sempre teve milho verão. Esse ano praticamente zero. Muito pouco. O que nós temos é campos de produção de semente híbridas. Mas como lidar com a situação que você está falando que o maior pico populacional é em novembro e eu tenho produção em pivô? Um ponto importante é que 100% das nossas sementes fornecidas para o Brasil são produzidas em pivô. Então, esse ponto é importante, porque nós temos agricultores de Jataí que são parceiros que produzem semente para a gente ofertar para o mercado semente. Nós temos manejo. Nós temos aplicações semanais nessas áreas. O olhar clínico, ele é muito mais aguçado do que numa área de milho comercial. E outra é lá que eu preciso produzir para mim conseguir fornecer semente. E lá está sendo muito bem cuidado. Lá a gente faz consórcio de ingredientes ativos, que isso é muito importante. Lá a gente sabe onde tem ninfa, porque talvez eu estou fazendo um produto que controla só adultos, mas eu tenho ninfas que daqui 7 dias se tornam adultos. Eu tenho ovos, então eu tenho que estar dentro da roça para saber se a tomada de decisão do inseticida, ele é ovicida, ele controla a ninfa, ele controla adulto. Eu não posso fazer qualquer produto de choque lá e achar que eu estou controlando toda a cadeia do produto da praga. Eu tenho que saber qual produto posicionar. Então eu sou do mercado de milho, mas eu tenho que saber de químico. Essa área se torna um grande laboratório, né, Paulo? Sim. Então assim, a cigarrinha a gente vai ter que conviver com ela, Peterson. Para você ter noção, aqui do lado, no Chapadão do Sul, uma grande empresa de pesquisa lá, ela se discute vazio sanitário para a cultura do milho. Quer dizer que a gente não pensa nem em médio prazo erradicação. É convivência mesmo, Paulo? É convivência. E como que a gente vai conviver? Adoção de manejos para alta produtividade, rotação de ingredientes ativos, produtos mais sistêmicos, onde eu tenho controle desde ninfas, adultos, período residual maior, para que o agricultor também tenha o fôlego de entrar de novo. Claro. Né? E o mais importante de tudo isso que a gente está falando, conscientização. Peterson, não adianta nada você fazer e eu não fazer.
essa praga voa 30 quilômetros. Então, se você tem uma propriedade no Estrela d'Alva e eu na Estrada Velha de Caiapônia, se você não fizer, você está prejudicando o meu sistema produtivo. Jogar cigarrinha para lá, literalmente. Então, eu acho que nós estamos em um momento tão bom da agricultura, onde nós estamos produzindo. Olha o nível que nós produzimos de soja no ciclo passado. Olha o nível da cultura de soja nesse momento. Então nós temos que juntar forças. É a indústria, é as entidades de classe. Eu acho que é o momento da gente unir indústria, agricultor, gerentes de fazenda que tem a tomada de decisão na mão também, sindicatos rurais, uma ProSoja. Eu acho que a gente está tomando um corpo de uma praga com uma voracidade e poder destrutivo tão grande que eu acho que nós estamos num momento de unir forças para controlar e manejar. Porque se eu consigo manejar, Peterson, lembra da ferrugem da soja? Sim. O poder destrutivo que teve aquela doença? No começo foi terrível. Hoje a gente maneja, hoje a gente vê algum foco, o primeiro foco de ferrugem em Rio Verde. Cara, hoje com a adoção de fungicida, a gente radicalizou isso. Então, a cigarrinha vai ter que ser tomadas decisões estratégicas para conviver. E eu quero desmistificar um assunto aqui, que existe milho resistente à cigarrinha. Não existe. Não existe. O que eu tenho é níveis de tolerâncias maiores ou menores. E como que eu manejo isso dentro da propriedade do agricultor? Posicionando épocas de plantio diferente. Perfeito. Híbridos que têm uma melhor tolerância. Eu posso ter uma segurança de indicar nos primeiros plantios. Híbridos com baixas tolerâncias, eu posiciono no meio do plantio. Por que isso, Peterson? Porque eu tenho uma queda muito brusca do pico populacional dessa praga. Então, quanto mais eu estendo semeaduras de híbridos menos tolerantes, eu tiro a exposição dele para as viroses, para os enfesamentos, mas uma mensagem muito importante: não pensa que o milho tem uma boa ou alta tolerância aos enfesamentos, eu tenho que pôr na fogueira. Eu vou estar prejudicando esse híbrido. Esse ano ele vai bem. E o ano que vem? O que a gente está vendo, Peterson, é que híbridos que tinham uma alta tolerância na segunda safra passada já se comporta diferente nessa. Muita pressão, hein? Pressão. Se adaptou. Então, para a gente ter híbridos com alta produtividade, alta adaptabilidade no cenário de cada micro-região, a gente tem que unir germoplasma com manejo. Sim. É somente manejando que a gente vai conviver e o mais importante, manter os índices de produtividade. Claro, conviver, a gente tem que produzir. Aliás, eu tenho mais 2 tópicos ainda, eu tenho que fazer uns 4 programas com o Paulo, que a gente tem assunto para falar pra caramba, e é muito bom falar com quem tem conhecimento, quem fala com propriedade. Uma primeira situação, a gente observou muito, né, na safra passada e veio numa crescente também, consórcio, milho com forrageira e tal, né, muitos produtores aderindo aí, até ajudando na questão de segurar algumas pragas, alguns problemas de lavoura e tal. Como é que vocês veem esse posicionamento aí, Paulo Rogério? Isso é fato, né? O agricultor fez a virada de chave para fazer semeaduras consorciadas com, seja gramíneas, seja com crotalárias. E vem aumentando muito. Lá quando a gente falou de solo, lá quando a gente falou de perfil de solo, tomada de decisão de colocar uma grade pesada, e com o milho do preço que está, você acha que o agricultor vai deixar de conduzir a segunda safra para colocar uma grade? Passa por estratégia. Sim. Talvez talvez algum talhão comporta isso. Aí eu começo colocando uma soja de ciclo mais tardio para que eu possa fazer esse manejo de perfil de solo. Mas, Peterson, na minha visão técnica, isso é meu, tá? Não é da Grosseries. Nós temos ferramentas que a gente consegue atribuir produtividade, que são os plantios com consórcio. Nós temos
plantas que têm sistema agressivos muito profundo, que faz com que eu diminua compactação de solo, eu faço ciclagem de nutrientes, isso é muito importante. E o fator que você muito bem conduziu de até fazer supressão de algumas plantas daninhas, principalmente resistentes, isso é fato. No caso da buva, por exemplo, né? Buva. Segura bastante, né? Porque como, por exemplo, uma braquiária rusiziense, que ela é agressiva tanto em raiz e, tal, né? e parte aérea, ela cresce tão rápido que ela consegue abafar, vamos falar assim, abafar. Essas plantas daninhas de difícil controle. Então, e outra, eu não posso, um quesito técnico é que eu não posso deixar de olhar a cultura do milho e a cultura da braquiária do consórcio. São duas culturas crescendo juntas. Então, tomada de controle de planta daninha, eu tenho que tomar cuidado, porque eu vou estar entrando com herbicidas que pode vir a controlar também a braquiária. O momento certo, para você ter noção, tem uma adoção muito grande aqui de implementos agrícolas que você adapta na frente do trator, você faz essa semeadura da braquiária antes do plantio. O plantio está lá atrás e eu estou inserindo. A própria plantadeira faz a incorporação dessa semente. Então, essa adoção ela é muito alta na nossa região e ela visa vários fatores. Na soja, quando eu tenho a presença de braquiária rusiziense, principalmente, é a mais aderida na nossa região, eu tenho controle de umidade para um possível veranico. Eu vi uma lavoura aqui na região do Ponto Chique neste ano, a gente até conversou com os produtores de Aribois, né, que é de uma área bem mista, né, que sofreu uma incidência de radiação solar aí forte, e a gente conversando e vendo lá o caso em loco, se não tivesse, né, uma cobertura de solo tão bem feita como foi lá, a sojinha tinha fritado literalmente lá. Peterson, a presença da palha da braquiária, eu diminuo em até 8 graus a temperatura do solo. Isso. Você pega uma areia com a temperatura de 50. E esse ano o que a gente teve? Em novembro? 20 dias de veranico. 20 dias aí, pelo menos. Em conversa com agricultores, talhões onde que teve braquiária no milho segunda safra passada, essa soja tolerou esse estresse de uma melhor forma. Vai deixar de produzir? Não é que ela não vai deixar de produzir. Ela tem um consumo diário de água, mas ela se comporta melhor. Então, raiz da soja desce com mais profundidade. E no milho a mesma coisa. Então, eu estou trazendo uma solução para o sistema. Eu gosto muito da mensagem quando eu olho para dentro do sistema produtivo da fazenda. E essa braquiária, a crotalária está aumentando muito também. Porque além de tudo isso, de ter uma raiz pivotante, agressiva, profunda. Nós temos muitas áreas com nematóides também, né? A crotalária manejo de nematóides é muito importante. Mesmo eu tendo variedades de soja com resistência a várias, aí sim eu posso falar de resistência a várias raças de cisto, principalmente. A crotalária ela vem trazendo resultados muito importantes em pratilentos, por exemplo. Perfeito. Que a soja não controla, que a cultura do milho ela é um fator muito importante em diminuir alguns nematóides, mas não é somente ele sozinho que vai trazer o resultado. Mas um ponto importante é o seguinte para o agricultor que quer tomada de decisão de fazer um plantio consorciado. Não coloca no último talhão. Não coloca no último talhão a ser semeado. Coloca no primeiro. Por quê, Paulo? Porque eu vou ter falta de chuva nos últimos. Nos últimos, né? E aí eu vou criar uma historinha de que braquiária com milho não dá certo. Braquiária bebe a água do milho. Mas sim, se eu não souber posicionar no momento certo. Eu estou falando que tem outra cultura brigando por sol, por nutrientes e por água, que é o fator mais restrito que a gente tem na segunda safra. Na verdade não é um concorrente, é um parceiro. Parceiro? Então por que eu vou colocar lá no final? Então alguns agricultores que fizeram no último talhão, sim, a frustração ela correu. Porque a falta de água veio para o milho e veio para a braquiária. Correto. Então faça num primeiro talhão, onde você vai ter o seu maior retorno. E pontos importantes, Pedro.
Braquiária que tem um crescimento aéreo muito rápido, eu preciso fazer controle com herbicidas para controlar essa braquiária. Eu já vi áreas que o agricultor não fez esse manejo de dar uma segurada nela, ela chega que atrapalha a colheita. Além de competir, ela atrapalha o operacional da colheita. Tudo tem que ser muito bem pensado, né, Paulo? Estratégia. E não dá certo para a fazenda toda. Tem talhão que vai dar certo, sim. E talhão, por exemplo, nós estamos tendo uma migração de soja para regiões de areia. Que mal tem isso? Nenhum. Desde que São Pedro colabore. Desde que eu tenho, que seja um ano bom, que tenha chuva, que eu tenha perfil, que eu faça uma correção com calcário muito bem feita. Que eu escolha o material correto. Mas nessas áreas, Peterson, não comporta o milho. Faça um manejo com braquiária. Sim, justamente, é uma safra. Faz um manejo com hoje nós temos mix de forragem. Tem nabo forrageiro, tem milheto, tem braquiária, tem crotalária, tem tudo junto. Trigo, morisco. Então, gente, isso é uma riqueza que você só consegue mensurar quando você colhe a outra soja. Com certeza. Paulo, tem um outro tempo para a gente fechar, já esticamos um pouquinho aqui o nosso espaço. Como eu disse, o assunto flui, uma coisa puxa a outra e tal, mas eu gostaria de falar um pouquinho também de perspectiva aí de colheita. A Secretaria de Agricultura do Estado fala em uma estimativa, né, da safrinha de 11,2 milhões de toneladas de milho aqui no estado de Goiás, né? Um número que eu acho que está um pouquinho aquém de uma expectativa inicial que os produtores tinham lá atrás. Não sei como vocês da Grosseries vê essa questão aí. Já mensuraram isso ou não? Na verdade, eu acho que tem muita coisa para acontecer ainda. Tem. Isso é uma estimativa, né? Estimativa. Para você ter noção, esse ponto é importante. No Brasil, tem estimado para essa segunda safra 23 de milho em torno de 17 milhões e meio de hectares versus 4 milhões e meio de hectares de verão, que estão concentrados mais no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. E Bahia também nós temos uma participação muito grande de milho verão, Bahia, Maranhão, Piauí. Essas regiões sofreram com falta de água. Então, pensando em safrinha, é muito cedo para a gente falar. Mas com o índice pluviométrico que esse solo já tem, com os níveis de investimento que esses agricultores estão tomando em fazer, e isso, Peterson, você já consegue ver agora, porque esse agricultor já comprou 3 aplicações de fungicida. Esse agricultor já tem 5 aplicações para controle de pragas, sugadores e mastigadores. Esse agricultor já comprou seu nitrogênio, já está chegando no barracão dele. Por toda essa tomada de decisão que ele fez há um ano lá atrás, e por tudo que ele tomou decisão de investir, buscar uma entrega de grão com qualidade, eu acho que nós temos tudo para ter altas produtividades, sim. As previsões de chuva para março, abril e junho, abril, maio, junho são os meses mais críticos de saber se vai ser um teto produtivo ou não, porque é o momento de florescimento. Então o momento de florescimento é o momento mais importante para a gente saber se vai ter prejuízo ou se eu vou ter uma safra recorde. Agora também está um ano muito difícil para até as previsões que vêm do clima. Geral, o pessoal hoje está falando em previsão de 3 dias. Olha, daqui 3 dias e tal. Aí o cara mostra o mapa para o agricultor hoje, amanhã cedo ele liga, olha, Paulo Rogério, o mapa mudou aqui, cara. Que eu te falei que ia chover, ele não vai mais e tal. Ou falei que você podia dessecar, agora não pode, porque vai cair água. Então, Peterson, que talvez chove no talhão no início da fazenda e não chove, não chove na outra ponta. Isso é muito engraçado. Talvez o agricultor posicionou a semear um híbrido no talhão, em algum talhão, e por um motivo ou outro ele tem que colocar num outro talhão porque choveu lá. Sim. Então, mas como recado final, não deixem de investir. Eu acho que a cultura do milho é muito importante para o cenário brasileiro e mundial. Tem muita gente lá fora esperando essa produção nossa aqui. E isso é rentável. Hoje nós estamos em patamares de milho altíssimo, que tem retorno também com a comercialização de milho, não só de soja. Porque antes todos os investimentos que a gente tinha no milho vinha da soja. Hoje não, hoje o milho paga a conta sozinho. Hoje o milho paga os investimentos de milho dentro da propriedade.
Então, como mensagem final, dizia Dirceu Gassen, façam com capricho. Conduzem da melhor maneira possível. Ali uma sumidade em conhecimento, né? Dirceu Gassen. Trata como uma horta. Horta, você vai lá, vê uma praguinha, você tira com a mão. Então, toma as decisões nos momentos corretos. Tratem a fazenda como diferente. Não tem bula, não tem receita de bolo para uma propriedade. Nós temos adversidades dentro da fazenda, imagine dentro do talhão. Certo. Trata manejo de planta daninha no momento correto. Trata manejo de pragas sugadoras e mastigadoras no momento correto. Não espera a semana que vem, faça hoje. Eu sei que o custo operacional é alto, mas proteja. Proteja o germoplasma, proteja as variedades de soja, proteja os híbridos de milho. Nós, como indústria, estamos aqui para ofertar o melhor produto e o melhor serviço. O melhor produto é o que é melhor posicionado. Talvez eu tenha um ótimo produto, mas se eu não posicionar ele na melhor janela, na melhor população, no melhor manejo, ele não se torna bom. E se não se tornar bom, o ano que vem eu estou fora dentro da propriedade. É um conjunto de ações e de fatores que se somam para poder chegar no patamar que a gente quer. Né? E eu desejo a todos os agricultores e agricultoras que tenham uma excelente segunda safra. Jataí é o celeiro do milho no Brasil. Então vamos conduzir da melhor forma possível. Contem com nós das Sementes Agroceres, contem com a Bayer, contem com a Buriti, contem com os consultores da Buriti. Instigam ele a ser melhor para posicionar produto para vocês. Nós temos uma responsabilidade muito grande de trazer soluções integradas. Perfeito. E quando eu falo soluções integradas, eu começo na soja, vou para o milho, eu tenho que saber produzir mais. Então foi um prazer muito grande estar aqui. Contem conosco, estamos sempre à disposição. Uma empresa de inovação, de biotecnologia. Estamos presentes há mais de 75 anos no mercado para trazer soluções para o agricultor brasileiro. Muito bem. Paulo Rogério Carvalho, o prazer foi nosso em recebê-lo. Muito obrigado pelas informações, pelo bate-papo. Às vezes a gente fica até limitado nos questionamentos, porque o nosso conhecimento não é técnico, a gente apenas convive com vocês do meio do agro, mas é uma grande satisfação receber profissionais do nível do Paulo Rogério aqui. Um abraço a toda a equipe da Semente Agroceres, da Agrotécnica Buriti, que são nossos parceiros. E a gente agradece também ao Dr. Leonardo Macchione, a Reimac, a Casa Carlone, que está conosco também na programação por aqui, a Protec Produtos Agrícolas, a Fênix Gerenciamento de Compras Agrícolas, a Agrotécnica Buriti, nosso grande parceiraço, também a Reimac Serviços para o Homem do Campo, peças e máquinas, e a todos que nos dão suporte por aqui. Obrigado ao Léo na técnica aí, ao Guilherme também, que está no nosso suporte na programação do agro. E o convite para estar conosco segunda-feira, 19 horas, com foco na pecuária de corte, nutrição animal, com o Murilo Machado Cruz, um outro grande profissional também da produção de proteína animal, que vai estar conosco na segunda-feira aqui no podcast do Agronegócios do Brasilzão Verde e Amarelo. Muito obrigado pela companhia de todos vocês, que Deus nos proteja, nos abençoe o amigo Homem do Campo, e até a próxima oportunidade. Grande abraço a todos. Um abraço.